Onde está escrito isso, pastor? Está escrito na Bíblia, né? Na Bíblia. Em que lugar? Em algum canto aí entre o começo e o final da Bíblia. Lá em Apocalipse, abramos Apocalipse de João, capítulo 3, verso 7 ao verso 13. As crianças estão tendo a sua aula já em sala de aula, os adolescentes também, os pré-adolescentes e os jovens apenas com os demais ficarão no templo nesta manhã, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Antes de ler o texto, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco nessa manhã. Quem vem pela primeira vez nessa igreja, levante a mão assim para registrar, por exemplo. Primeira vez que vem à igreja. Aí vários irmãos, né? Deus abençoe aqueles que vieram pela primeira vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso muito obrigado àqueles que vieram pela primeira vez. Nossa gratidão de coração em nome de Jesus. O evangelista Getúlio também que está conosco. Que Deus o abençoe, amado Getúlio, em nome do Senhor Jesus. Responsável pela Igreja Presbiteriana de Assis Chateaubriand. Tem feito lá um excelente trabalho. Apocalipse capítulo 3, verso 7 até o verso 13, carta à igreja em Filadélfia. Carta à igreja em Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, falemos com Deus mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fala conosco, ministra as nossas vidas por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, temos o privilégio de cultuar na manhã deste domingo, reunidos aqui em igreja, em adoração, em culto, para juntos recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Certamente à noite também, com o musical das crianças, será um momento muito especial, quando juntos seremos tocados, impulsionados e abençoados por tudo que vai acontecer aqui nesta casa de oração. Obrigado mais uma vez pela Sara, que ela receba sempre a Tua condução, Senhor. Todo o seu lar, todos os seus familiares, todos os seus parentes, toda a sua parentela, receba toque do Espírito Santo, dia após dia, em nome de Jesus. Obrigado por esse privilégio que nós temos em igreja, de receber e batizar nossos filhos na graça maravilhosa Tua. Usa os professores das crianças, adolescentes, para adolescentes nesta manhã, que estão ministrando a eles nas salas, que eles sejam também edificados profundamente por Ti. É a oração que lhe fazemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, como é bom poder nos reunir para ministrarmos juntos e recebermos a orientação da palavra de Deus. Como é bom poder cantar louvores a Deus, instrumentos aí tocando, saxofone aí são tão bonitos os saxofones, né? Graças a Deus nossos músicos estão aumentando. Eu mesmo gostaria de tocar instrumento, mas o único instrumento que eu sei tocar não dá para tocar na igreja, né? Que é berrante. A única coisa que eu sei tocar, aprendi, mas não dá para tocar, nem imagina tocando berrante no louvor, aí fica uma maravilha, né? Mas podia tocar chofar, né? Chofar que chama, né? Também fica bonito, né? Tocar chofar aqui na igreja. Mas isso é coisa de judeu lá, não é coisa nossa. Então, amados, nós temos o privilégio de louvar e bendizer a Deus. Que bom que nessa manhã caiu uma chuva maravilhosa,
para refrescar um pouquinho esse calor que estamos passando, né? Eu fico pensando, toda vez que chove, eu estou no gabinete ali orando, pensando, olha, o que fazer, melhorar para os irmãos no dia da chuva, chegar na igreja sem poder se molhar. Nossos diáconos, irmãos que atuam aí, sempre eles estão ali com os guarda-chuvas, acompanhando os irmãos, mas eu sempre tenho ideias boas, humildade à parte, mas sempre tenho ideias boas. E a ideia grande que eu tenho já há alguns anos é nós, em breve, comprarmos o estacionamento do lado aqui direito e deixá-lo coberto, cobrir ele todo e deixar uma entrada direto do estacionamento para o salão social da igreja. Então, dia de chuva você vem, entra o seu carro, estaciona e entra dentro da igreja. Não é uma boa ideia, amém? Só não tem dinheiro para comprar, mas quem sabe você nos ajuda a chegar nesse ponto um dia, em nome de Jesus, né? Então, ideias boas temos, um dia Deus dá graça e chegamos lá em nome do Senhor Jesus. Este texto nós acabamos de ler a palavra do Senhor. João, na ilha de Pátimos, ele recebe uma revelação de Deus, e agora, após escrever já 5 igrejas, ele agora está ministrando a igreja de Filadélfia. Filadélfia. O rei Átalo II, ele tinha um irmão, que ele amava muito o seu irmão, gostava demais do seu irmão. Em homenagem ao seu irmão, ele deu o nome a esta cidade de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor de irmão, amor de irmão, o amor filéu. Filéu quer dizer filéu, né? Ágape, filéu, ágape é amor, amor sacrificial, e filéu é amor de irmão. Filadélfia, amor de irmão, amor entre os irmãos, é o significado da palavra Filadélfia. Interessante, quando ele escreve esta carta, eram 7 igrejas da Ásia Menor, e ele escreve agora a sua 6ª carta a estes amados irmãos. Uma cidade não muito grande, uma cidade não era tão assim gigantesca diante das demais, mas era uma cidade muito importante na Ásia Menor, aonde ali as pessoas tinham o costume, a filosofia, a ideologia colocada pelo império de ensinar e passar os conhecimentos gregos para toda a região. Então, a filosofia grega era para ser ali passado para todos que passassem por aquela região, por toda a cidade de Filadélfia. E nessa cidade havia uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Havia ali um grupo de pessoas que haviam abraçado a fé em Jesus. Interessante, quando você olha a carta de Filadélfia, você lê ela inteira, não há nenhuma exortação à igreja de Filadélfia. Isso é bacana. Não há nenhum puxão de orelha à igreja de Filadélfia. A primeira carta, que foi a carta à igreja de Éfeso, você lê lá dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando você lê a última carta, que é a carta à igreja em Laodiceia, que vamos pregar domingo que vem de manhã, que é a última carta do Apocalipse, fala lá que eles tinham nome e aparência, mas não era nada daquilo, e a igreja de Laodiceia havia perdido a sua funcionalidade, o seu objetivo funcional, o seu propósito pelo qual fora criada, instituída e colocada por Deus naquela cidade de Laodiceia. Mas voltando a Filadélfia, o Senhor não tem nenhuma exortação à igreja. Ele chama aqui, ele fala no versículo de número 8, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Já falo mais sobre esse detalhe. A igreja que ele diz tem pouca força. Uma igreja pouca força, os comentaristas chegam a interpretar isso dizendo: ali havia poucos membros, os poucos que haviam eram pobres e eram escravos. Haviam membros pobres, escravos e poucas pessoas. Conheço a tua, diz aqui, que tens pouca força, mas apesar da tua pouca força, esta igreja tem avançado. Apesar das poucas forças, esta igreja tem progredido. Por quê? Porque a igreja tem aprendido, a igreja aprendeu a aproveitar as portas abertas por Deus. Nosso tema nesta manhã é Filadélfia, uma igreja
com uma porta aberta. Filadélfia, uma igreja com uma porta aberta. Veja que o Senhor diz aqui no verso 7, ele faz uma autoapresentação, né? Ele diz aqui uma autoapresentação. Estas coisas diz, quem está falando é o santo, é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ter a chave quer dizer aquele que tem o poder, aquele que tem o domínio, aquele que tem a autoridade, né? A chave está nas mãos dele. Quando fala aqui o santo, o verdadeiro, é para dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que não é uma pessoa que está fingindo, não é alguém dissimulado, não é alguém que pensa ser o que não é, não é alguém que foi fabricado, inventado, né, pela historinha, não, mas alguém que é realmente o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, é o Santo, 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 Santo é o Senhor. Diz lá em Isaías capítulo 6, toda a terra está cheia da sua glória, né? Nós até cantamos na igreja o hino Santo, Santo, vocês podem cantar à noite na abertura, Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o hino que fala da santidade do Senhor, mas ele diz, e o verdadeiro, eu não sou falso, Deus dizendo, Jesus dizendo, eu não sou falso. Então, naquela época havia muitos falsos deuses, ali também, na cidade de Filadélfia, havia altares para inúmeros deuses, tal como em Atenas, altares para muitos deuses. Mas quando o Senhor se apresenta, ele fala, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu tenho a chave nas minhas mãos. E diz assim o verso, ó, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém o quê? Abrirá. O que o Senhor está dizendo para a igreja? Primeira lição, apesar das tuas poucas forças, apesar de qualquer circunstância, quem tem o poder para abrir portas, que são portas? Portas são oportunidades. Quem tem o poder para abrir portas ou fechar portas é o Senhor. É o Senhor. Não seremos nós os detentores do poder de abrir ou fechar alguma porta. Vamos ver alguns textos bíblicos falar sobre isso. Mas é Deus. Não é a nossa capacidade, nosso intelecto, a nossa eloquência. Não, mas é Deus. Agora uma coisa nós temos que aprender. Deus, quando Ele abre uma porta, ninguém tem poder para fechar. Mas se Deus fechar uma porta, ninguém tem poder para abrir. Por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos para os amados irmãos. Pelo menos, de uma porta que Deus fechou. Lembra alguma porta que Deus fechou? A porta da arca. A porta da arca. Lá em Gênesis capítulo 7, verso 16, diz quando o povo entrou para dentro da arca. Quem entrou para dentro da arca? Moisés? Foi Moisés? Não. Foi quem? Noé, né? Noé entrou e disse, Moisés, sai daí que o lugar é meu. Aí Moisés saiu, Noé entrou, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, né? E a sogra, né? Deixou lá de fora, não vai entrar. É brincadeira, brincadeira, né? Ele entrou, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, cujos nomes são, não lembro na Bíblia, depois você procura e acha, né? E as 3 noras. 8 pessoas entraram. Deus, Gênesis 7, 16, Ele fechou a porta da arca. Agora, com isso em mente, abra lá em Mateus 24 comigo, por favor. Mateus capítulo 24, verso 37. Mateus 24. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós.
pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, pois não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Vejam bem, amados, a palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 24, o verso 37 fala como foi nos dias de Noé. No verso 38, fala assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles viviam a vida normal. O que é viver a vida normal? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, estavam vivendo a vida normal. Crescia, nascia, crescia, casava, uma festa de casamento, uma festividade, ali comiam e bebiam, etc. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, verso 39, senão quando veio o dilúvio. 39 fala assim, e não os perceberam, 39, e não o perceberam, até o dia que o dilúvio veio. Aí fala, olha a expressão, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que quer dizer isso, amado? Noé, levantado por Deus como instrumento de Deus, como servo do Senhor, como profeta do Senhor, ele pregava dizendo, irmãos, amigos, olha, mais alguns dias e o dilúvio vai chegar. Mais alguns dias e vai chover chuvas torrenciais, chuvas e mais chuvas, e a terra vai ser inundada. Mas Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, tão querido, que para poupar vocês da morte, Ele me mandou construir uma arca. Imagina, irmãos, o trabalho que deu para Noé construir a arca. Saiu um filme aí, a Arca de Noé, que não tem nada a ver com a Bíblia. Uns gigantes, uns negócios esquisitos, nada a ver com a Bíblia, nada a ver, nada a ver com a Bíblia. Noé começa a construir a arca, vai lá, pede autorização para o Ibama, para chamar a bicharada, e começa a construir a arca e vai levar os bichos para a arca. Já tinha autorização para cortar as árvores, naquela época, começa a cortar, fazer madeira, tábuas, acertar tudo. E o povo começa a olhar para Noé construindo uma arca. O povo certamente, as pessoas disseram, esse cara é doido. É um doido varrido. Veja bem, nunca choveu sobre a terra e ele está construindo uma arca. E você acha que eu vou entrar na arca? Eu não. Eu vou viver a minha vida casando, comendo, bebendo, etc., trabalhando. E Noé chama as pessoas para entrarem na arca. Elas não quiseram. Mas em Gênesis, eu repito pela terceira vez, capítulo 7, verso 16, Deus, quando Noé entrou, ele fecha a porta da arca. As pessoas quiseram entrar depois. Mas Deus não abriu a porta. E todas aquelas pessoas, toda a população nos dias de Noé, morreram afogados no dilúvio. Morreram afogados. Porque Deus abriu uma porta. A porta aberta por Deus foi negligenciada. Por negligenciar a porta que Deus abriu, Deus a fechou e nunca mais a abriu. E a Bíblia está dizendo, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Se você voltar no Apocalipse capítulo 3, nós estamos meditando nesta manhã, no verso 11 fala assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora.
Ou seja, está falando aqui do retorno da volta de Jesus, retorno de Jesus, da volta de Jesus. Ele veio uma vez, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi morto, crucificado. Agora ele não vem como um bebezinho no ventre de alguém, ele vem como Senhor dos senhores. E a Bíblia diz: conserva o que tens para ninguém tome a tua coroa, ou seja, não perca a porta da salvação. A porta da salvação está aberta, e se nós não entrarmos por ela no último dia, como fechou a porta da arca, o Senhor fechará a porta da salvação, e as pessoas não mais terão oportunidade de se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Então, amado, primeira lição que temos nesta manhã: a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, quando Deus está abrindo uma porta diante de nós, que possamos entrar por esta porta em Cristo Jesus, o Senhor. Abra a palavra de Deus comigo, por favor. Ainda temos ministrado sobre isso, lá em Atos, capítulo 14, verso 27, por favor. Atos 14, verso 27, Paulo usa muitas vezes esta expressão da porta que o Senhor estava lhe abrindo. Atos 14, 27 diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Deus abriu aos gentios a porta da fé. Este texto aqui é muito interessante, se você olha comigo a partir do verso 19 do capítulo 14. Sobreviveram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodearam, porém, os discípulos, levantando-se, e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fortaleceram a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, unidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram um pouco tempo com os discípulos. Veja, amado irmão, que a palavra de Deus está nos dizendo. Paulo chega numa cidade, ele é apedrejado, ele é tido como morto. Os discípulos rodearam e o levantaram. Paulo levanta e prega a palavra de Deus, vai para uma outra cidade, prega a palavra de Deus em outra cidade, vai para uma outra, prega a palavra de Deus. E quando ele chega em outra igreja, ele vai dar o testemunho e fala assim: irmãos, abriu-nos uma porta foi aberta entre os gentios, a porta da fé. Sabe o que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, para você e para mim? Que ele não perdia as oportunidades que Deus estava lhe concedendo para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos raciocinar juntos, vamos dar asa à nossa imaginação. Paulo apedrejado, Paulo quase morto, e ele se levanta, ou levantaram ele poderia dizer: irmãos, o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou padecendo,
olha a dor que vai no meu corpo, olha a angústia que vai na minha alma, olha para as injustiças que fizeram para comigo. Ele não fala de injustiça, ele não fala de dor, ele não fala de sofrimento, mas ele usa aquele momento como uma porta aberta para falar do Evangelho, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: importa sofrer muito por causa de Cristo, que através de muitas tribulações entraremos no reino dos céus. Ele prega o Evangelho, amém, irmãos? Sabe o que é isso? Portas abertas. Quantas portas Deus tem aberto diante de você, de mim, de nós, meus amados irmãos, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a mensagem do reino, e muitas vezes nós deixamos de pregar. Veja lá em 1 Coríntios 16, verso 9. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Paulo, ele é fantástico, né? Paulo, 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande, diz aqui o texto, porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Porta grande e oportuna para o trabalho. Irmãos, a igreja de Laodiceia, apesar da sua pouca força, apesar das dificuldades, era uma igreja que Deus estava abrindo portas para ela, para anunciar o Evangelho de Jesus. Voltando aqui em Apocalipse capítulo 3, veja comigo, por favor, Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O sofrimento, a perseguição, as injúrias, as coisas ruins que aconteciam em Filadélfia, para a igreja era oportunidade, para não negar o nome de Jesus, para guardar a palavra de Jesus. Talvez, meu irmão, Deus está abrindo tantas portas diante de você e de nós, e talvez nós não percebemos essas portas, talvez somos negligentes com as portas que Deus está abrindo, e passamos desapercebido, como as pessoas passaram diante da arca de Noé desapercebidas, e perderam as oportunidades maiores da sua vida, em nome de Jesus. Há um ditado, se não me engano, mineiro, que fala que o cavalo arriado, selado com sela, ele passa diante de nós uma vez só. Ou a pessoa aproveita a oportunidade e vai montado, ou vai a pé, porque ele passa uma vez só. Deus está nos concedendo oportunidades em nome de Jesus Cristo. Veja as portas que Deus está abrindo. Talvez Deus abre portas através do sofrimento, através de uma angústia. Deus abre uma porta para você pregar a sua fé em Cristo, para não negar o nome de Jesus, para confessar que você é cristão. Não negaste o meu nome. A igreja como a porta aberta diante delas. Ontem foi lançado um desafio grande no nosso presbitério, na reunião de ontem, aonde no ano que vem, 2017, estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos da Reforma Protestante. E nós queremos, como presbitério, recebermos juntos 500 novos membros pelos 500 anos da Reforma Protestante. Eu creio que, vamos trazer isso aqui mais detalhado para a igreja em breve, Deus vai abrir portas para nós, para isso, em nome de Jesus. Agora temos aproveitado isso, vamos aproveitar essas portas, vamos adentrar por elas, com a graça de Deus. A própria salvação fala de porta, né? Uma porta estreita e uma porta espaçosa. A porta espaçosa conduz à perdição, a porta estreita conduz à salvação. São duas portas, a porta da perdição, de qualquer jeito, ou a porta da salvação. São dois caminhos, o caminho da salvação, o caminho da perdição. Não existe três, são dois. E quando nós entramos por esta porta da salvação, e nós confessamos a Jesus Cristo, aí você pode perguntar: mas pastor, mas diante da nossa pouca força, o que nós temos que fazer diante dessa pouquíssima força nossa? Olhar para Deus,
Lembram de 2 Crônicas, capítulo 20, quando fala-nos da história de Josafá? Quando lá no versículo 12, mais particularmente, ele diante de uma dificuldade tão grande, ele diz assim, faz uma oração ficou marcada na Bíblia. Já preguei sobre ela inúmeras vezes, e outros colegas também. Ele ora da seguinte forma: Deus, em nós não há forças, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Marque na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Faça esta oração constantemente na sua vida. Uma oração onde nós reconhecemos as nossas limitações, onde nós reconhecemos as nossas incapacidades. Mas apesar das limitações, e nossas incapacidades, nós mantemos nossos olhos fitos em Deus, em nome de Jesus. E quando olhamos para Deus, Deus nos fortalece. Quando olhamos para Deus, Deus nos revigora. Quando olhamos para Deus, Ele com o seu poder nos capacita. Quer um outro texto? Salmo 121. Lembra o Salmo 121? O que ele diz no começo? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Vai dizer que Ele não vai permitir que teus pés vacilem, que Ele vai te guardar, que Ele não dorme nem dormita, mas que Ele nos protege. O que a Bíblia está ensinando, meu irmão, minha irmã, guarde isto: apesar das poucas forças, apesar das limitações, apesar das incapacidades humanas, se nós olharmos para Deus, se nós buscarmos em Deus, Deus sempre abrirá portas diante de nós, sempre oportunidades serão abertas diante de nós, em nome de Jesus. Eu sempre falo, sempre falei, se Deus permitir que uma porta seja fechada, é porque Ele vai abrir um portão diante de nós. Então basta ter fé no Senhor e aproveitar as portas que Ele está abrindo, né? E entrarmos por estas portas com a graça soberana de Deus para triunfarmos e vencermos. Quando Paulo, por exemplo, chega lá onde Lídia se converte, lembra disso em Filipos? E Lídia se converteu, Paulo aproveitou uma porta e prega o Evangelho. Lídia ouve a mensagem de Deus, o Senhor abre o coração de Lídia para entender, ela se converte, e depois o carcereiro se converte, pessoas vão se convertendo. Olha que interessante, Atos 16 fala essa história. Paulo é levado para a prisão. Na prisão, irmão, irmã, pisar aqui no gelo, na prisão, à meia-noite, o que Paulo fazia? Xingava, blasfemava, xingava o pastor dele, ministro músico dele da época. O que Paulo fazia meia-noite na prisão? Não ouvi? Não ouvi, mais alto. Cantava louvores a Deus. Por quê? Por quê? Cantar louvores à meia-noite. As costas, os lombos de Paulo tinha acabado de passar por uma massagem. É isso? Não. O que ele sofreu nos lombos? Bem alto, não escuta aqui da frente. Chicotadas, açoites. Açoites. Ele estava preso entre os troncos. Acompanhe o raciocínio. Preso entre os troncos, os lombos ardendo, sofrendo, dor terrível. Já levou uma cintada quando era criança? Já não. A vara da infância e da juventude na época, que era uma varinha, pá, né? Doeu ou não? Doeu. Paulo levou 39 chicotadas.
E ali à meia-noite, quem estava com Paulo? Conhecimento bíblico, teste de conhecimento bíblico, quem estava com Paulo? Moisés? Silas? Por que Paulo cantou à meia-noite? Eu vou interpretar para você. Eu creio que na mente de Paulo e Silas passava a seguinte mensagem: se Deus permitiu que viéssemos parar nesta cadeia, nós somos fiéis ao Senhor, tementes a Deus, somos pregadores do Evangelho, e se Deus nos permitiu vir parar nesta cadeia, é porque Ele tem um propósito em toda essa situação. Então Deus aqui certamente vai abrir uma porta, e esta porta está sendo aberta para que nós possamos testemunhar sobre a grandiosidade do nosso Deus. Então não temos motivo nenhum para ficar aqui murmurando ou choramingando, nós temos motivo para louvar o nosso Deus, porque o nosso Deus é o santo e verdadeiro, que tem todo o controle na palma de suas mãos, que tem toda a direção diante dele. Então aqui é uma porta que Deus está nos dando, é uma oportunidade que está sendo aberta diante de nós. Então vamos louvar o nome do Senhor e o resto Deus fará. E quando eles começam a louvar o nome do Senhor, as cadeias, as correntes caíram, as grades se abriram, o carcereiro entra trêmulo, com medo. E Paulo fala: calma, carcereiro, todos nós aqui estamos, ninguém fugiu. E o carcereiro volta para Paulo e faz uma pergunta: que devo fazer para ser salvo? Paulo responde o quê? Crê no Senhor Jesus, Atos 16:30, e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Irmãos, estão acompanhando o raciocínio? O momento de sofrimento, Paulo vê como uma porta que Deus abrira. O momento de sofrimento como uma oportunidade diante dos seus olhos de testemunhar a grandeza de Deus, porque chorar, choramingar, lamentar, não ia aliviar as dores. Mas cantar louvores ao Senhor, levar o pensamento e a alma e a mente ao altar de Deus, aquele que pode todas as coisas, ia revigorar a sua vida e lhe encher de forças. E algo iria acontecer, e o carcereiro se converte. Ali nós temos Lídia, que se converteu quando Paulo pregava. Agora o carcereiro se converte quando Paulo ministra. Lídia era vendedor de púrpura e carmesim, de Pérgamo. Tem uma carta de Apocalipse para a igreja de Pérgamo. Irmãos, estão entendendo o raciocínio essa manhã em nome de Jesus? Ao invés de choramingar diante dos problemas, veja aquilo como uma oportunidade de falar o quanto você ama a Deus em nome de Jesus. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes. Vou contar 1.000.001 hoje. E vou contar sempre a história de Débora. Lembra? Quem já lembra a história de Débora, que eu já contei várias vezes? Levanta a mão. Vários. Débora, minha prima, ela me viu fazendo um casamento no bairro Varginha, em Itajubá, sul de Minas. Acabei de pregar o casamento. No casamento ela disse: pastor, eu queria que o senhor pregasse meu casamento, esta mensagem. Esta mensagem, do jeito que o senhor falou aqui, essa pregação, não prepara outra, eu quero essa pregação no meu casamento. Eu falei: pois não, Débora, será um prazer. Eu preguei sobre o fundamento, baseado em Mateus capítulo 7, a casa edificada sobre a rocha. E Débora sonha em casar, casou, sonha de ser missionária, se tornou, fez curso no sul de Minas, e tornou missionária. E Débora, como missionária, ela tinha um sonho com seu esposo de viajar o mundo pregando o Evangelho. Só que o câncer tomou conta de Débora. Teve que tirar o seio direito, depois teve que tirar o esquerdo. O câncer foi tomando conta do seu corpo, da cintura para baixo, ela estava paralisada numa cama na sua casa. Ao lado do quarto de Débora, o seu pai, Adonias Tavares, meu tio, irmão do meu pai, com câncer na garganta.
E Débora louvava o nome do Senhor, as pessoas iam levar consolo a Débora. Débora nunca queixava de nada, ela orava ao Senhor pelas pessoas e começou a escrever cartinhas. As mãos mexidas, tudo para baixo, não tinha mais nada, mexia. Escrevia cartinhas para as pessoas falando do amor, da grandeza de Deus. Débora orava para o seu marido dizendo assim: Senhor, eu vou morrer daqui a uns anos, ou daqui a um mês, não sei quando eu vou morrer, mas eu queria que quando eu morrer, o Senhor colocasse uma mulher que viesse somar na vida do meu marido, que fizesse tudo com ele que eu não pude fazer nesse período tão curto de casamento, porque a doença tomou conta de mim e eu vou morrer daqui a uns dias, vou estar com o Senhor. O Senhor coloca uma mulher na vida dele que possa somar na vida do meu esposo. Ou seja, Débora usou a enfermidade, tudo para glorificar o nome do Senhor, e muitas vidas souberam do testemunho de Débora no Brasil e fora do Brasil. Seu esposo, ela faleceu, seu esposo é pastor hoje, casou novamente, tem um ministério abençoado no sul de Minas. Ou seja, ela nunca blasfemou contra Deus, mas usou todo o momento como oportunidade que Deus estava dando para pregar o Evangelho. Porque Débora entendia uma coisa: a nossa vida não está resumida a este mundo, e aqui tudo é passageiro, e nós um dia sairemos deste mundo, e Ele vai nos buscar, voltar para nos buscar. Por isso o verso 11 diz assim, o verso 11 da palavra de Deus: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apesar da tua pouca força, continue buscando em Deus, que Deus está abrindo porta para você pregar o Evangelho, porta da salvação, porta da fé, porta da graça, portas de oportunidades na sua vida, mas você conserva o que tens, e apesar das tribulações da vida, não venha negar o nome de Jesus. Não permita que ninguém venha tomar a tua coroa. Eu digo aqui sempre: não viva resmungando e choramingando, viva glorificando o Eterno, que mais e mais portas serão abertas em nome de Jesus. Amém, não amém, irmãos? Deus abre portas. Agora, se eu sei que Deus abre e ninguém fecha, se Deus fecha e ninguém abre, Ele tem a chave de Davi, Ele tem o poder para abrir portas, então eu preciso clamar ao Senhor continuamente na minha vida, a intercessão dEle, a graça dEle, a direção dEle, em mim, em nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Busque ao Senhor. Ah, eu queria tanto aquilo, não deu certo. Clame a Deus, outra porta vai se abrir. E Deus vai fazer maravilhas. Olha o que ele diz agora aqui na palavra do Senhor. Verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, eu os farei prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A Bíblia está dizendo, amados, que ninguém vai converter ao judaísmo, mas é o judaísmo que vai se converter ao cristianismo. Esses declaram judeus e não são. São aqueles que não professam a Jesus Cristo. O verdadeiro povo de Deus hoje é aquele que aceitou Jesus Cristo no seu coração. O novo Israel de Deus é aquela que abraçou a fé em Cristo Jesus, está vivendo a presença de Deus. Ah, mas eu pertenço a Israel porque eu sou judeu dessa nacionalidade. Não importa. O verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, o verdadeiro povo de Deus é aquele que abraçou a fé no cristianismo, a vida em Cristo Jesus. E diz a Bíblia que eles vão se prostrar e vai reconhecer que você, meu irmão, minha irmã, é amado por Deus. E Deus manifestou o seu amor, a sua graça na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Outra bênção que Deus traz para nós, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, em nome de Jesus.
O vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Coluna traz a ideia de estabilidade. Um historiador chega a dizer que entre as igrejas da Ásia Menor, a única igreja, hoje está tudo em ruína, evidente, a única igreja onde permanece uma coluna intacta, ereta, entre as demais ruínas, é onde ficava a igreja de Filadélfia. É uma coluna ereta, reta. O vencedor farei coluna. Coluna onde? Estabilidade. Aonde? No santuário do meu Deus. Aonde é o santuário de Deus? Abre Apocalipse capítulo 21, por favor. Aonde é o santuário de Deus? Onde fica o santuário de Deus? Apocalipse capítulo 21, verso 22. Nela, Apocalipse 21 está falando da Nova Jerusalém, ok? 22. Nela não vi santuário. Mas não tem santuário? Não. Porque o seu santuário é quem? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O vencedor farei coluna e santuário do meu Deus. Mas 21, 22 diz aqui que o santuário é o próprio Senhor. Na Nova Jerusalém não haverá santuário, porque Deus é o santuário. Diz aí, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Jesus Cristo. Ou seja, quando você mantém a sua fé firme em Cristo, você, embora apesar das fraquezas, você busca a força em Deus, você não negligencia as portas abertas pelo Senhor, e Deus tem aberto muitas portas diante de nós, e você aproveita estas portas, você estará servindo a Deus, não negando o nome de Jesus, e você estará tendo estabilidade no santuário de Deus, onde o Senhor é o próprio santuário. Ele diz mais aqui na palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 7, e o meu novo nome, cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, e o nome do meu Deus. Por que ele fala do novo nome? Naquela época lá em Filadélfia, no ano 59 a.C., houve um terremoto muito grande em Filadélfia. A cidade foi destruída pelo terremoto. Reconstruíram a cidade de Filadélfia. Mudaram o nome dela. Neo-Cesariana. A nova cidade de Nero. Neo-Cesariana. A nova cidade de Nero. Depois, mais à frente, um outro imperador mudou o nome da cidade para Flávia. O nome da cidade de Filadélfia. Então a cidade ia mudando de nome, de acordo com a filosofia política do governador, do imperador, mudava o nome. Filadélfia, Neo-Cesariana, Flávia, etc. Sempre essa mudança. E o Senhor diz, eu gravarei o meu nome, porque você não é de Nero, você é de Deus. Você não é do imperador romano, você é de Jesus Cristo. Então o nome de Deus está gravado em você, com a graça maravilhosa dele. E ele conclui dizendo no verso 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Eu queria tanto que uma porta me fosse aberta. Busque a Deus constantemente, fervorosamente, diligentemente, de maneira extraordinária, de maneira constante. Busque a Deus. Deus vai abrir portas. E tudo o que acontecer na sua vida, perceba, é uma porta que Deus está abrindo para você testemunhar da grandeza, do amor dele às pessoas em nome de Jesus. Não perca as oportunidades que Deus está nos dando, porque um dia poderemos querer aproveitá-las e ser tarde demais e a porta ter sido fechada, porque ele tem a chave de Davi, a autoridade está nas mãos dele. Oremos para que Deus abra portas, pois se ele fechar, ninguém poderá abrir. Que Deus nos abençoe nessa mensagem, que esta palavra nos faça pensar, refletir
e tomarmos decisões firmes, constantes, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Fale com Deus, o pastor Léo vai solar o violão. Fale com Deus, converse com Deus. Peça a Deus, Deus, eu tenho aproveitado as portas que o Senhor está me abrindo? Ou será que, como o povo nos dias de Noé, eu nem tenho percebido nada disso? Peça a Deus para abrir portas diante de você. Senhor meu Deus e meu amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, obrigado por essa manhã de domingo tão especial, onde nós temos o privilégio de entrar aqui na igreja, adentrar a este local reservado para o culto, adorar ao Senhor com canções tão lindas que cantamos hoje, e podermos juntos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ouvir a Tua palavra. Pai, a porta, melhor porta que foi aberta é a porta da salvação. Salvação em Cristo Jesus, tão somente nele e mais ninguém. Que saibamos, ó Deus, aproveitar bem esta porta. Saibamos desfrutar de tão grande salvação em Cristo Jesus, o Senhor. No verso 11, Deus só ministrou a nós dizendo, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantas vezes, ó Deus, pessoas deixam de conservar aquilo que fora colocado no seu coração, na sua mente, na sua alma, aquilo que foi ministrado a eles, ó Deus, em nome de Jesus, e um dia caminhou tão bem ao lado do Senhor, e hoje talvez anda afastado, desviado, distanciado de Ti, não tem mais comunhão contigo por meio da palavra, da oração, dos cultos, das igrejas. Ó Deus, está vivendo uma vida tão fria espiritualmente, mas Pai, alerta esta pessoa, ó Deus, porque a porta pode fechar, e se ela fechar, vai perecer do lado de fora, Senhor. Nós não queremos que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos possam alcançar a salvação maravilhosa, poderosa, extraordinária, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, Deus. E por onde passarmos, aonde estivermos, saibamos olhar para as portas que estão sendo abertas diante de nós e aproveitá-las muito bem em nome de Jesus, para através dessas portas, Senhor Deus, anunciarmos o Evangelho, anunciarmos o poder de Cristo e assim ganharmos o maior número possível de pessoas em o nome do Senhor Jesus, Pai. Se entrou alguém aqui nesta manhã que sente-se fraco, enfraquecido, como diz aqui a palavra, tens pouca força, mas que hoje possa se fortalecer em Cristo Jesus, Pai. Possa se voltar para o Senhor, no novo compromisso com o Senhor. Não permita, ó Pai, que ninguém termine o ano de 2016 frio na fé, mas venha aquecer a sua fé e voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalecido para ver uma vida séria na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor. O ano não terminou, mas que possamos terminar este ano muito bem na Tua presença, e assim teremos 2017 abençoadíssimo, tremendamente agraciado, porque o Senhor tem a chave, as chaves em Tuas mãos, e portas e mais portas serão abertas ao Teu povo em todo o ano de 2017, ainda no final de 2016. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que jamais venhamos a negar a fé, a negar o nome de Jesus, mas a confessá-lo constantemente, diariamente, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, como Teu povo.
Dá-nos restante dia maravilhoso na tua presença e prepara-nos para a noite musical lindo que teremos, Pai. A apresentação será, Senhor, fenomenal, será uma bênção. Podemos participar de momentos tão nobres na tua presença, em nome de Jesus. E fala conosco, é a oração que lhe fazemos sempre e oramos agradecidos de coração, com perdão dos nossos pecados, pedindo a unção do Senhor sobre nós, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo é que oramos. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus.